a qual caminhava com ele, né? Quando o Senhor andava, né? Quando o Senhor estava nesta terra, né? Quando o Senhor veio a este mundo, aleluia, né? Como homem, aleluia, né? Andou no meio, né? Vamos dizer assim, entre nós, né? Como homem, né? Um homem que era filho de Deus, estava lá, né? Nas alturas com o Pai, nos seus eleitos, nos seus palácios, mas deixou o seu conforto, né? De filho, de rei, né? E veio a essa terra sofrer grandes aflições, grandes dores, por amor de mim, de você, e também para nos ensinar, né? Nos ensinar e também para nos direcionar a um caminho, né? Perfeito, um caminho de salvação, um caminho que lá na frente, né, aonde nós vivemos hoje, um caminho de dor, de sofrimento, ele está nos mostrando, nos ensinando que é possível, lá na frente, no futuro, nós alcançarmos um caminho, aleluia, aonde ele vai nos levar a uma terra santa, né, a qual não existirá nem dor, nem sofrimento algum, aleluia, porque todo, né, aleluia, o nosso pecado, toda a nossa dor, ele levou consigo na cruz do Calvário. Aleluia. Então o Senhor, ele tinha suas maneiras de ensinar e de falar com as pessoas naquele tempo, né? O Senhor, ele gostava, eu fico observando, né, que nesses 3 livros, né, do Novo Testamento, todos os livros, você vai ver que tem ali as palavras onde o Senhor falava quando se reunia com o povo. Muitas vezes ele usava parábolas, né? Muitos até não conseguiam entender as parábolas, né, que o Senhor usava, mas ele gostava muito de usar parábola para falar, né, com o seu povo, ou seja, conosco, né? E o que me chama muita atenção é que ele usou aqui a parábola do semeador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que com ele andava uma grande multidão, por onde ele ia, né? Por cidade, por aldeia, seja onde quer que ele passava. Aonde o Senhor passava, havia sempre uma grande multidão, grande adoração. Por quê? Porque aonde ele ia, alguma coisa acontecia naquele lugar, né? Milagres eram operados, pessoas eram curadas, vidas eram libertas, né? Pessoas eram transformadas. O demoniado, né, era liberto, aleluia. Aquele aprisionado, né, pelo diabo, né, preso, que vivia preso nas garras de Satanás, também era liberto. Pessoas que viviam, né, aleijado, mancos, que não podiam andar, coxos, voltavam a andar. Tudo através do poder de Deus e dos ensinamentos dele. Mas tudo dentro do ensinamento dele, ele foi nos ensinando. Né? Ele nos ensinava o quê? A aprender, né? A confiar nele. Porque através da nossa confiança era que nós alcançávamos a nossa fé. E a nossa fé, né? Quando nós aplicada, quando nós confiamos no Senhor e aplicamos a nossa fé, e confiando totalmente nele, nós alcançamos o nosso objetivo, nós alcançamos os nossos milagres. Aleluia! E o Senhor ensinando a esse povo que já estava ali com ele, a caminhando há dias com o Senhor, vamos dizer assim, até anos, né? Caminhando com o Senhor, mesmo caminhando, muitos ali ainda não tinham nem entendimento, nem conhecimento, né? Totalmente de quem era o Senhor, de quem é aquele que estava com ele, né? Daquelas palavras que muitas vezes o Senhor estava ensinando todo dia, né? Pregando para eles, aleluia. Eles sabiam que o Senhor curava, eles sabiam que o Senhor libertava, que o Senhor transformava. Aleluia. Mas aquelas pessoas, muitos que estavam ali, aqui a palavra relata, né? Por que o Senhor usou a palavra do semeador? Né? O semeador, quem é o semeador, irmãos? O semeador naquele tempo, né? No tempo passado era o povo de Deus, os profetas, que Deus usava, né? Para profetizar, para pregar para as nações, levar a palavra, o evangelho de Cristo. Mas nesse tempo aqui, o próprio semeador, aí quando Deus está dizendo aqui, era ele próprio, porque ele mesmo, além de estar operando os milagres,
diante do povo, ele também estava semeando a sua semente, né? Ele estava dando a sua palavra, né, ao seu povo. Aleluia. Aleluia. Só que essa semente, ela estava sendo lançada, aleluia, né? Ao decorrer do tempo, que o semeador ia lançando a sua semente, por onde ela ia passando, vamos dizer assim, o semeador ia passando, ele ia lançando a sua semente, que aqui o Senhor usa como um semeador, uma pessoa que está plantando, vamos dizer assim, um campo, né, que está plantando a sua semente, ou seja, um milho, um feijão, um arroz, vamos dizer assim, né, quando chega o tempo de colheita, né, de plantar, eles vão para o campo, né, semear a sua semente, mas na esperança de aquela semente que ele semeou vinha crescer, né, vinha germinar, crescer e vinha dar frutos. E a maioria dos semeadores, quando semeia, eles esperam colher frutos bons. Aleluia. Mas para ele colher um bom fruto, depende da terra a qual ele está semeando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu fico olhando aqui que o Senhor estava falando, aleluia, né, que houve ali, né, um semeador, o primeiro semeador, ele veio, semeou a sua semente, né, ele saiu semeando pelo caminho. E enquanto, vamos dizer assim, talvez a terra era grande, o campo era grande, talvez as pessoas que estavam semeando a semente, né, talvez não querer se aprofundar aí devido à expansão da terra, do campo. Aí não, eu vou entrar aí dentro dessa terra, nesse campo, aí vou semear pelo meio do caminho, né? Eu vou passando no caminho e por aqui mesmo eu vou semeando a semente, né? Eu vou lançando a semente, tipo, aonde cair a semente vai nascer, né? Vamos dizer, a pessoa quando faz com má vontade, ela faz dessa forma, né? Quando ele quer fazer algo que ele não quer fazer direito, vamos dizer, tipo, uma pessoa preguiçosa, né? Está caminhando. Se ele está fazendo dessa forma, é porque ele não tem fazer direito. Ele tem um campo imenso à sua frente, né? Cheio de uma terra boa para plantar. Mas em vez dele adentrar por dentro do campo e semear a sua semente, ele vai semear a beira do caminho. E aí a semente vai sendo, né, cai pela beira do caminho. E aqui a própria palavra vai dizendo o quê? Que as pessoas vão passando, vão pisando, né, na semente pode até aí ser amassada, ela vai sendo afundada, né? E as que ficam por cima da terra, Deus passa e ainda come, né? Aleluia! E chega a crescer, né? Elas simplesmente por estar na beira do caminho, elas não têm como, né? Elas não têm fundamento para elas prosseguirem, para elas crescerem. Porque sempre vai passar alguém, né, na beira do caminho, ou vai pisotear ela, né? Ou pessoas vão chegar ali no tempo da vai arrancar, né? Vai amassar ela, simplesmente vai morrer. Porque a terra não era o lugar exato para ser semeado. Aleluia! Seja o nome santo do Glória a Senhor. Deus! Então cada um, né, um semeador foi semeando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Teve aquele que veio, né, já semeou sobre as pedras, né? Imagine eu pegar uma semente, eu quero uma plantação, né? Está um campo maravilhoso com a terra boa. Aí está ali aquele campo cheio de terra, já pronta, preparada para semear. Mas em vez de chegar sobre a terra, né, fazer ali aquele plantio na terra, não, eu vou lá nas pedras, no caminho cheio de pedra, pedregoso, e aí eu lanço a semente. E aí a semente cai ali sobre aquelas pedras, de repente as pedras, né? Como que uma semente pode nascer sobre uma pedra se não tem terra? Aleluia! Não tem como aquela semente que caiu ali, né, num lugar quente, sem terra para ela aprofundar. Não tem como ela chegar a germinar. Talvez ela pode até germinar, né? Ela pode até por algum motivo ela germinar naquela pedra. Porque tem sementes, plantas, que são resistentes e nascem sobre as pedras. Mas porém, as raízes dela não têm profundeza, né? Ela não tem
como aprofundar sobre a terra e nem sobre aquela rocha. Então a raiz vai ficar sempre por cima da rocha. E ela pode até crescer. Glória a Deus, aleluia. Que o calor, vamos dizer assim, daquelas rochas, daquelas pedras, vai fazer o quê? Simplesmente aquecer aquelas plantas e aquela plantação pelo calor, pelo desgaste, pela terra. E talvez dependendo do tipo de plantação de semente, ela requer profundeza de raiz, para aprofundar as suas raízes. E por não ter, o que acontece? Ela morre. Aleluia! Então, mais uma vez, acontece o que ela veio morrer. Aí vem outro semeador e semeia novamente. Vamos dizer, o Senhor ordena a cada um de nós, vai, semeia. Aqui eu estou te dando a sua ferramenta, eu estou te dando a semente, estou te dando os instrumentos, vai dar para você simplesmente ir para o campo, fazer a tua plantação. Vai lá e semeia. Você tem um campo maravilhoso, lindo, para plantar. E ele, em vez de semear mais uma vez naquela terra boa, fértil, aleluia, glórias a Deus, vamos botar um campo, uma parte do campo, daquela plantação cheia de espinho, aonde, aquela plantação cheia de espinho, ao invés de uma terra boa, sem espinho, limpa, pronta já para ser plantada, ele vai e lança a semente sobre os espinhos. A semente até nasce sobre os espinhos. Ela até cresce porque tem terra ali naqueles espinhos. Mas ela, ao crescer, louvado seja o nome santo de Jesus, ela cresce. Mas ao crescer no meio dos espinhos, o que acontece? Aqueles espinhos, ela vai sufocando, aquela glória a Deus, aleluia. A planta até quer crescer, ela quer se espalhar, quer espalhar os seus ramos, as suas raízes, mas os espinhos impedem aquela planta de crescer, aquela planta de se esparramar, aquela planta de talvez se for ramos, dela ramar para outra dimensão. Então a planta fica sufocada entre os espinhos e acaba sendo ali, esmagada, toda ferida, machucada, não tem como ela crescer. Então aquela planta morre. Louvado seja o nome santo do Senhor glória Jesus. a Deus, aleluia! E aí tem outra parte, louvado seja, que é aquele semeador. Deus seja Que louvado. Deus seguiu e que olhou à sua frente, devido a todas as sementes. Ele olhou todos, vamos dizer assim, já tinham lançado a sua semente, mas ainda faltava um semeador para semear a semente a qual o Senhor, vamos dizer assim, o lançou sobre a sua mão. E ordenou que fosse lá e plantasse, fizesse a sua plantação, que plantasse. O Senhor deu para cada um o seu campo, vamos dizer assim, o semeador que escolhe onde quer plantar. Aonde quer plantar a sua vinha, aonde quer plantar, ali vamos dizer assim, fazer o seu plantio, aleluia, glórias a Deus, é Ele que vai escolher, aleluia. É Eu que vou escolher. O Senhor está me dando as ferramentas, Ele está me dando a semente, e dizendo para mim, filha, vai, a semente está aqui nas tuas mãos. O campo está à tua frente, estou te dando. Há um campo grande à tua frente, mas você vai escolher o local que você vai plantar essa semente, o local que você vai lançar esta semente. Aleluia! E aí, o último semeador, ele vem, e olha, eu creio que ele analisa, talvez analisou todos os outros, semeteiro. E aí viu que todos semearam. E nenhuma das suas sementes que caíram naquelas terras, tiveram bom sucesso. Talvez ele por olhar, analisou, e aí ele viu que aquelas terras não eram boas. E aí olhou para o lado, vamos dizer assim, viu um campo lindo, maravilhoso, fértil, com uma terra boa, uma terra já limpa, preparada para o plantio. E eu creio que quando ele olhou, ele disse,
ser aqui que eu vou jogar, né, plantar a minha semente. E aí ele lançou a sua semente sobre aquela terra que já estava pronta e preparada para receber aquela semente. E quando ele lançou aquela semente lá, né, ele plantou, vamos dizer assim, que talvez quando ele lançou, porque quando nós lançamos uma semente sobre a terra, a gente tem que cuidar também. Né? Você lança a semente, mas você tem que ter aquele cuidado, o zelo de estar lá cuidando. Às vezes, se for necessário regar, você vai regar. Né? Se for necessário estar limpando, você vai limpar. Né? O bom semeador, ele cuida com amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Independente do campo, o campo que ele escolheu, ele vai limpar. Aleluia. Ele vai preparar. O campo já estava preparado, ele já preparou o campo. Então ele foi, semeou a sua semente, plantou, e creio que ele não terminou, simplesmente não ficou só, jogou a semente lá e ficou olhando, esperando a semente crescer, não. Eu creio que ele ficou lá olhando, limpando, regando, até o momento que a planta germinasse e crescesse. E a planta começou a germinar, a crescer devido ao cuidado que ele teve, o zelo que ele teve na sua plantação. Aleluia! Então, ali começou toda aquela semente que ele plantou começou a germinar. Aquela planta começou a crescer, né? Ficou uma planta linda, e quanto mais ela ia crescendo, ele não abandonou. Eu creio que ele não deixou a sua planta, né, de lado, simplesmente, plantei, né? Porque tem pessoas que é bem assim, eu pego aqui uma planta aqui, aí eu quero que a planta fique bonita pro resto da vida, né? Vou plantar aqui essa planta aqui, mas eu não quero ter o cuidado de cuidar dela, eu não quero colocar uma água sobre ela, né? Se ela necessitar de uma poda, eu não vou podar, tem uma folha seca, eu não vou tirar, e a planta quer que fique do mesmo jeito, quer que a planta fique linda e maravilhosa. Não, a planta, Deus nos deu a semente, Ele deu a vinha, Ele deu o campo, mas é para eu e você zelar e cuidar. Aleluia! Nós temos que cuidar daquilo que Deus Glória coloca a na Deus, nossas mãos. aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Aqui Deus. estamos vendo por parábola, né? Sementes. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mas aqui, mais à frente, você vê que ele também dá a tradução. O que ele fala? Que a palavra, né? Que a semente é o quê? A palavra dele. Aleluia. Glórias a Deus. A semente é a palavra de Deus. Quando nós, né, abrimos este livro aqui e começamos a falar aquilo que o Senhor nos deu, nos ordena, quando Ele fala assim, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, o que não crê será condenado. Aleluia. O próprio Deus ele fala. Então, a semente, o Senhor estava se referindo da palavra, aleluia. Porque muitos ouvem a palavra de Deus, aleluia. Só que muitos, irmãos, cada um tem a sua forma de ouvir. Uns ouvem, né, aleluia. Vamos dizer assim, até creem naquele momento, gosta, acha bonito, né? Que palavra linda, maravilhosa, né? Que culto abençoado, eu fui na casa do Senhor, que culto lindo, maravilhoso, abençoado, eu vi ali, acabou. Foi para casa, esqueceu-se, né? Acabou, Jesus já não existe mais para ele. Ele volta para trás, abandona, né? Aí vem aqueles que estão lá na beira do caminho, que começa a caminhar, né? Que começa, que aceita Jesus, aleluia, levanta a sua mão, faz compromisso com Deus, faz voto com Deus, fala, Senhor, né? Porque quando eu e você levanta a mão e diz assim, Senhor, hoje eu estou te aceitando como Senhor e Salvador da minha vida, né? Nós estamos dizendo para o Senhor que nós renegamos tudo no mundo, nós abandonamos tudo para servir somente a Ele, para adorar somente a Ele. Mas o Senhor, Ele quer que eu e você permaneça fiel até o fim. Mas tem pessoas que não. Elas ficam só na beira do caminho. Eita, glória, é verdade. Só em busca, sabe o quê? Vem para a casa do Senhor, eu vou dizer logo, Senhor, vem para a casa do Senhor. Eu digo igreja, não, que a igreja é eu e você. Ela vem para a casa do Senhor todos os
dias. Ela vem até o templo, vem à casa do Senhor, ela caminha. Ela vem à casa do Senhor, mas ela vem só em busca, sabe de quê? De milagres. Oh, glórias! Ela vem em busca de receber milagre, de receber bênção, de chegar aqui. O profeta de Deus diz assim: "Ei, hoje o Senhor está mandando eu te dizer que eu estou entregando a chave de uma casa, hoje eu estou te entregando a chave de um carro." Agora, se o Senhor usar o profeta e dizer assim: "Hoje o Senhor está mandando te dizer assim, ó, toda vergonha na tua cara e se conserta", aí muitos vão fechar a cara e nunca volta mais. Aleluias! Glória a Deus! Simplesmente é assim. Aleluias! A vida dele espiritual só estava mesmo no interesse de receber. Porque tem pessoas que estão dentro da casa do Senhor anos. Vamos dizer assim, ó. Tem pessoas que gritam, eu vejo por aí, pessoas batendo no peito e dizem assim: "Ah, eu estou há tantos anos na casa do Senhor." Mas espiritualmente, eu vou te dizer, estão mortos. É verdade, é aleluia. Estão mortos. É Falta forte. eles voltar ao primeiro amor. Se eles quiserem subir ao reino do céu, eles têm que voltar ao primeiro amor. Porque ainda bate no peito e diz: "Eu tenho tantos anos de evangelho, mas eu digo que eu não tenho medo." Toma vergonha na cara e se conserta e volta ao primeiro amor. Porque Aleluia. às vezes eles dizem: "Ah, tem muitos anos." Sim, tem conhecimento? Tem. Conheço Bíblia, conheço isso, aquilo, mas o que vai me servir naquele grande dia, tudo isso? Para nada. É Se eu não verdade. tiver em obediência com Deus, em intimidade com Ele, fazendo a vontade dEle. É isso? Porque não adianta eu vir para a casa do Senhor todo dia, somente no interesse de querer receber. Né? "Ah, eu vou porque eu quero um milagre, eu quero uma bênção, eu preciso disso, eu preciso daquilo, preciso de uma porta aberta, eu preciso de um emprego, eu preciso disso, eu preciso daquilo." Mas você não precisa de Deus, não? Eita glória. Né? As pessoas se esquecem disso. "Ah, eu não quero saber de Deus." Aí tem aquela outra parte também dos desfios, né? Essa daí não é ainda, Jesus. Oh, meu Deus do céu. O Deus está mandando falar, eu tenho que falar. Tem a parte dos espinhos, aquele que semeou sobre os espinhos. Oh, Jesus. Né? Pegou lá, semeou a sua semente sobre os espinhos. Aleluia. A semente até germinou, cresceu. Né? Aleluia. Mas aí a planta, ao crescer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, entre os espinhos começaram a sufocar, né? Vamos dizer assim, furar os seus ramos, né? Começaram a machucar, a ferir, e aquela planta não suportou. Quem é essa planta? Meu Deus, Né? Quem é aleluia. essa planta que Deus está referindo aqui? É forte, Jesus. Né? É eu e você, somos nós, né? Porque aqui não está usando como parábola, mas somos nós, é eu e você, dentro da casa dele. Quando ele, vamos dizer assim, começa a nos provar, eu levanto a minha mão, aceito o Senhor Jesus como Salvador. Aí o Senhor, ele vai e quer provar a minha fé e a tua fé. Aí tem gente que acha que vir para a casa do Senhor, aceitar o Senhor Jesus, é chegar aqui instantamente, só viver um mar de rosa. Viver numa bolha, não ter problema. Eu vou te dizer uma coisa: problema e perseguição você só não vai ter naquele grande dia quando o Senhor nos tirar dessa terra. Mas enquanto eu e você estiver nessa terra, nós vamos ter dor, nós vamos ter perseguição, nós vamos ter aquelas pessoas que vão estar te alfinetando, igual os espinhos, ó, te espetando, né? Tem pessoas que a coisa tanto que você fica tão sufocado, igual aquela semente quando estava crescendo ali entre os espinhos. E aí sabe o que acontece? Muitos não suportam e voltam para trás. É forte. Né? "Ah, Senhor, eu não aguento não. Eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais essa provação. Está doendo. Ah, não é fácil", como eu vejo muitos por aí. Não é fácil, Senhor. Né? Estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor, ser crente não é fácil. Eu não crente não, irmãos, porque crente até todo mundo é. Agora, ser filho de Deus é outra coisa. Aleluia! Há uma grande diferença. Ser crente, todos são porque creem no Senhor.
Agora, aquele servo de Deus que vive como filho de Deus para obedecer os mandamentos de Deus, ele suporta tudo. Ele suporta as lutas, ele suporta as provações, ele suporta os espinhos que vem na sua carne, todo dia aí me espetando, né? Me machucando, me ferindo, que vamos dizer assim, que nós, espinho para nós é o que é palavras, que as pessoas que dão lugar para Satanás, emprestam seus jogos para Satanás, são usados para Satanás para nos ferir, para nos machucar, para nos apontar, querendo jogar para baixo. Aí muitas vezes nós não suportamos, não queremos suportar a luta. Não quer ficar, não quer permanecer na casa. Ai, não quero não, porque a luta é grande, é muita pedrada, é muito espinho, é muita dor, é muito isso, é muito aquilo, eu não quero. E aí, sai. Muitos saem, ou até fica na casa do Senhor, mas quer viver de qualquer jeito. De qualquer maneira. E não adianta você ficar na casa do Senhor de qualquer maneira. Ou você é, ou você não é. Porque nós temos que ser verdadeiros adoradores. Aquele que adora em espírito e em verdade. Ô, glórias! Deus não quer meio termo, nem você dividido em cima do muro. Porque tem pessoas que ficam assim, em cima do muro, né? A hora eu estou na presença de Deus, outra hora eu estou assim. Não sabe nem o que quer a vida, né? Então, decide-se o que quer. Porque o Senhor está voltando para buscar sua amada noiva, e Ele não vai levar uma igreja de qualquer maneira. Ele vai levar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E voltando um pouquinho aqui, que eu acho que eu acabei pulando, né? A palavra está tão gostosa que a gente até pula, tem hora. E a parte daquelas que caíram na pedra? Meu Deus! Né? Eu tive bem um pulo nessa aí, mas vou voltar aqui. Deus está mandando, vou voltar. E as que caíram sobre as pedras e cresceram, ela até cresce, né? Mas o calor da pedra, né? Às vezes muitas não suportam o calor, acaba morrendo porque murcha, seca-se, né? Ou talvez não tem terra, não tem umidade, né? Dependendo da planta, ela quer profundidade para se aprofundar suas raízes e crescer. E se a planta, aquela que requer raiz profunda, se o lugar que ela caiu, ela não pode crescer os seus ramos, a sua raiz não pode aprofundar sobre a terra, simplesmente ela só vai germinar, ela pode até crescer a um certo limite, mas ela vai morrer lá na frente. Meu Ela Deus! morre, porque ela não tem aonde aprofundar suas raízes, então ela morre. Não é assim? Aleluia! Aquele que não tem raiz aprofundada, ele morre. É o que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite. O crente, o cristão, ele tem que ficar com as suas raízes aprofundadas. E aprofundada onde, irmã? Deus está usando aqui termos de terra, terrenos, campo. Mas o Senhor está falando aonde? Aonde que nós temos que aprofundar nossas raízes? No Senhor. Aleluia. Os ramos, né? Nós somos ramos. O Senhor, Ele é a videira verdadeira. E nós ramos. Então, se nós estivermos verdadeiramente firmados no Senhor, nós vamos sobreviver a tudo que nos vem. Aleluia, sobre a nossa vida, seja de luta, de provação, de perseguição, nós vamos permanecer firme em Cristo. Né? Glória a Deus! Do bom semeador, né? Que é aquele que pegou a sua semente, né? Vamos dizer assim, que esse aí é aquele cristão, aquele evangélico, aleluia, né? Que muitos até criticam, né? Que é apontado, criticado. Por quê? Porque ele tem amor, ele tem zelo às coisas de Deus. Ele tem zelo à palavra de Deus. Esse semeador aqui, eu fico olhando, ele não pegou a sua semente e semeou em qualquer campo que ele achou. Ele olhou primeiro e analisou o campo que ele iria plantar a sua semente. Né? E eu creio que ao analisar
analisar, ele olhou a terra para ver se a terra era boa, né? Porque tem terra, irmãos, que às vezes você vai olhar, a terra está seca. Uma terra seca, ela serve para quê? Para nada. Se jogar sua semente ali, você pode até jogar, ela pode até crescer, mas ela não vai permanecer. Agora, se você joga ali numa terra úmida, né, umedecida, onde há umidade, né, onde ela tem ali profundidade, para poder, quando você plantar a sua planta, independente de qual seja a semente, ela poder crescer e aprofundar suas raízes, essa planta ela vai crescer, né, ela vai cada dia mais crescendo linda e maravilhosa. E se o semeador foi daqueles que tem o zelo, o cuidado, né? De quando planta, regar, aleluia, louvado seja o nome santo. Oh, glórias! Ele vai lá, ele rega, ele limpa, né? Ao derredor. Aleluia! Então, como as pessoas, quando eu via as pessoas na fazenda do meu pai, ali plantando, o que eles faziam? Ele plantava, né? As plantas ali, aqueles frutos, né? Nas roças alcançava, plantava, mas ali tinha que, quanto os trabalhadores como nós, aí ele botava a gente, criança ainda, eu lembro até hoje, tinha que ir para a beira do campo, tinha que ir para a beira lá dos pés de café, de cacau, sei lá do que mais lá que tinha, lá tudo que tinha, ele botava até no final de ano, saía lá da cidade, tinha que ir para o campo. E aí ele falava aqui, ó, cada um uma enxadazinha, outro não era tal de foicezinha, tinha umas forças, né? Cada um tinha um tipo de ferramenta lá que naqueles tempos usava. E a média diferente com o dia de hoje. Aí ele toma aqui, vão trabalhar também. E aí ele falava assim, ó, e cada um, ele dava uma ordem. Cada um vai fazer isso assim, assim, assim. Um ia limpar, o outro, né? Ia fazer um canal de couro lá, e outro depois falava, toma aqui, isso aqui é o adubo. Vocês vão adubar. Né? Aí eu falava, eu era a mais curiosa de todas. Para que tem que fazer tudo isso? E para que esse negócio de adubar? Para que serve o adubo? Aí eles explicavam. O adubo é para crescer, né? Para a planta ficar forte e também até para os bichinhos que vêm, né? Aqueles bichinhos que vêm, aquelas formiguinhas, os bichinhos que gostam de comer, né? As madeiras. Você entra na planta e sai comendo a raiz das plantas. Então, tudo isso eles colocavam adubo para crescer. E aquele, tinha outro tipo lá de produto que colocava justamente para os bichos vir e não doer as suas raízes. E eu fico olhando até hoje, eu não esqueci isso. Como que é as coisas de Deus. Assim é na minha vida e na sua, na obra de Deus. Então, aquele cuidado que aquele semeador, que aquele ano ele teve de cuidar daquela planta, zelar, limpar, adubar, e se tinha folhas, né, ali que estava velha, estragada, ramos estragados, né, é por isso que muitos não gostam. Aí quando Deus fala assim, ó, tá, que essa folha está até verde, aqui está bonitinha, né, ela vai ficar aqui. Mas se tivesse algum ramo aqui estragado, seco, ele teria que ser cortado, né, podado, limpado, né, para que não viesse empatar o crescimento dos outros, nem atrapalhar, para que eu pudesse a planta crescer ainda mais linda e bonita, né, diante do Senhor, e aquela planta ia crescendo, até que viesse dar os seus frutos. E eu ficava olhando que eu namorava, era quando os frutos saíam. Porque eu amava quando os frutos saíam, eu corria lá para dentro da roça, escondidinha, com um saco ainda de sal na mão, para comer os frutos, tá? Ainda ia comer os frutos, não é verdade, né? Então, ia lá e comia os frutos. Por quê? Tinha uns frutos lindos, aqueles cacau, tinha vários tipos de cacau, cada uma mais lindo que a outra. Aquelas plantas de café que ele plantava, quando nascia aqueles café, ele já, menina, pode ficar com esse fruto, assim, tem que lavar. Eu ia para lá, assim, me fundava lá debaixo, escondidinho, ó, e chupando. E eram os frutos docinhos. Você não via uma praga. E as plantas tudo verdinha. Assim é o bom semeador. Ele tem
esse cuidado. É esse semeador que Deus está falando aqui. O bom semeador, que é aquele que vela pela palavra de Deus, pela obra de Deus, e que cuida, e ainda que venha as lutas, que venha a prova, que venha a perseguição, que venha a dificuldade, que tudo esteja dizendo até mesmo ao contrário para ele, mas ele está perseverando na fé. Ele está perseverando. Ele jamais desanimou e jamais ele pensa em desanimar. Vem a luta, ele vai para a oração e começa a clamar ao Senhor por providência divina. E o Pai envia socorro e envia providência ao seu filho. Esse é um bom semeador. Aquele que semeia, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, ele tem um cuidado, né, com as suas ovelhas. Vamos viver dentro da casa do Senhor. Hoje, muitos querem estar dentro da casa de Deus, né? Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser pastor, missionário, né? Mas não quer saber de cuidar das ovelhas do Pai, né? Quer simplesmente vir para se aparecer. Eu quero louvar, eu quero cantar, eu quero pregar. E o cuidado com as almas. Sabe, você está cuidando das almas? Porque na casa do Senhor nós temos que ir lá fora, buscar as almas que estão lá fora. Essas sementes que o Senhor está falando aqui, elas já estão lá plantadas. Teve pessoas que já foram lá e semeou. E sabe qual é a minha missão e a tua agora? É ir lá fora colher essas sementes. Esses frutos que já estão prontos, maduro, pronto para ser colhido. Muitos estão prontos para ser colhidos, mas só vai vir a presença de Deus aquele que receber a palavra de Deus em seu coração. Você vai simplesmente semear. Tem pessoas que já semeou, hoje já está colhendo. Outros estão ainda semeando. Mas dependendo da terra que ele está plantando, vai chegar um determinado momento que ele vai colher aquilo que ele plantou. Então na casa do Senhor não faça diferente. Faça como esse semeador, a qual o Senhor usou aqui. O bom semeador. Deus pôs nas tuas mãos. Tenha cuidado. Tenha zelo contra o próximo, com as ovelhas. Tenha zelo com aqueles que estão lá fora, que necessitam de amor, de cuidado, que estão lá fora necessitando de um abraço, de uma palavra amiga, uma palavra de carinho, palavra de conforto, e muitos não acham. Sabe? Tem muitos que estão dentro da casa do Senhor, quer ficar na casa do Senhor somente brigando por posição, por cargo. Mas não quer eu e você brigando por posição nem por cargo. Ele quer eu e você fazendo a obra dele lá fora. Fazer aqui dentro, mas também fazer lá fora. Porque ele deu para mim e para você um campo imenso, um campo fértil, para nós escolher e lançar a semente. Mas eu te digo que nós estamos vivendo um momento de colheita. Mesmo? Sabe por quê? A semente já foi plantada há muito tempo. E nós estamos vendo, as pessoas estão esquecendo desse detalhe. Muitas vezes quer até ter casa cheia, mas estão esquecendo de uma coisa, de colher a semente. Observa no escudo que você vai ver. Antigamente você via uma casa dessa encher. E quando terminava a pregação, que o pastor chegasse à frente e perguntasse se alguém queria aceitar Jesus, tinha um monte de almas para Jesus. Hoje, se você ver uma alma aceitar ao Senhor Jesus na casa do Senhor, é pouco. Só que muitas pessoas a gente chama, só que eles não querem vir, só que a gente não pode forçar ninguém. Nós temos que chamar, lançar a semente, é isso? Mas também você fala uma coisa, não desiste não, tá? Porque muitas vezes tem gente que desiste. Porque no meio disso, de tudo isso, tem pessoas lá fora que... Aí a pessoa diz, não é por força nem por violência. Não, nem força nem violência. Mas tem pessoas lá fora que às vezes ouve uma, ouve duas, e às vezes é necessário ouvir até mais. Tem pessoas que dizem assim, eu estou orando para essa pessoa não quer nada com Deus, não vai nada, ele quer desistir.
mas não sabe que Deus trabalha no silêncio. Que aquela semente está fazendo efeito e ele nem está percebendo. E aí ele desiste. Enquanto eu e você desiste de uma alma que está lá fora, Satanás vem e traga para ele. E não é isso que Deus quer que nós façamos. Deus quer que eu e você arregaça nossas mangas, saia da nossa zona de conforto, saia de dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, seja da onde for, aonde você estiver, vai fazer a obra de Deus e colher as almas que já estão lá fora, prontinha para ser colhida para a casa do Senhor. É melhor que eu e você vá buscar e trazer para o reino de Deus, do que Satanás ir lá e tragar essa vida, porque as vidas estão sendo tragadas por Satanás. E Deus vai cobrar aqui, ó, de mim e de você. Porque as ferramentas, irmãos, está aqui dentro. Ele já nos deu para a gente usar. E se eu e você não usar, ele vai cobrar. Né? Vai cobrar. Então, seja qual for a palavra que Deus te der para falar com alguém, simplesmente vai e entrega. Tem certeza que Deus vai lá e entrega. Seja mel ou fel. A palavra de Deus, sendo mel ou fel, ela não fere, ela não machuca ninguém. Ela só traz libertação, transformação para as nossas vidas. E eu mesmo vou dizer, eu gosto. Até hoje, eu sempre falo, desde quando eu aceitei Jesus, sempre eu amava quando Deus usava alguém com palavras duras para falar comigo. Algumas vezes no início eu revidei, mas quando eu passei a entender o que é Deus, eu passei a entender e receber. E vi pessoas que às vezes Deus fala assim, pessoas dizem, é do diabo, nem tudo é diabo não. Às vezes Deus usa alguém lá para falar duramente com você, para te corrigir, para você entrar na posição com Deus. E aí tem gente que fecha a cara com alguém que o profeta que está entregando algo. Né? Porque, foi duro. Você talvez, se ele fosse dizer que você ia receber uma casa ou uma chave de um carro, você ia sorrir e dizer, isso é Deus. Mas como a palavra é dura não, ele foi Deus não. Mas eu amava quando Deus usava alguém lá, sério, no meio da praia, lá no fundinho, eu gostava de sentar lá no fundo, já me escondendo, já para nem a pessoa não chegar perto de mim. Sentava lá no canto, mas mesmo assim eu sabia que Deus ia falar comigo quando eu começava a ver o profeta sair marchando no meio da igreja, eu senti um toque no sapato indo até mim. E aí vinha, tocava aqui e dizia, vaza, rebelde! E gritava no meio da igreja, muitos não gostam. Mas eu gosto de ouvir. E até pouco tempo eu ouvi isso, sabia? Mas não é porque eu estava em pecado não. Sabe qual era a rebeldia? Porque Deus estava mandando ele fazer um algo e eu falei assim, ô Senhor, lá naquele lugar eu não vou não. Muito longe. O Senhor falou assim, é lá mesmo é que tu vai. Eu falei, Deus, mas naquela igreja assim, igreja grande, igreja que só tem gente tudo arrumadinho, bonitinho. Eu falei, Deus, não me leva nesse lugar não. Eu tinha acabado de sair do lugar, gente, um lugarzinho todo assim, de frisinha. Eu olhei assim pra mim, chinelinho. Deus falou, é lá mesmo que tu vai. E quando eu olhei pra lá que eu entrei, eu achei até que eu tava ficando doida. Eu entrei dentro do tempo, as caixas cheias de vida aí. Eu falei assim, Deus, tem alguma coisa faltando nessa casa. Gente, eu tô vendo assim, eu sentei bem no último banco assim. Vamos dizer lá que é o fundo, lá é vidro. Aquela porta, eles ainda trancaram a porta. Aí tá aquela porta, eu senti como se tivesse alguém assim, ó. Aí eu olhei para trás, não vi ninguém. Aí virei, glorificando a Deus, ouvi, prestando no louvor, o jovem abençoado lá louvando de novo. E eu olhei de novo e falei assim, eu tô doida, porque eu não tenho ninguém batendo aqui. Aí a voz falou, presta atenção, filha minha, no que eu quero te mostrar. Você tá vendo essa casa toda bonitinha, toda assim? Cheio de pessoas tudo arrogantes, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo. Agora olha lá fora. Aí eu olhei lá fora. Em frente a uma praça linda. Quando eu olho na praça, tem cheio de gente dobrada, prostituta, gente bebendo, gente fumando, gente fazendo isso, gente dançando. E disse Deus me fez observar uma coisa. Enquanto a porta estava trancada, no meio daqueles que estavam lá sendo drogados, se prostituindo, né, fazendo as coisas erradas que muitos acham, e até esses básicos sabem que tem até medo, né? Tranca a porta. O que aconteceu?
o Espírito dizia assim: veja, filha, como eu estou triste. Observa lá na frente. Quando eu olhei, um grupo de jovens sentados olhando para dentro da igreja. Eu falei, aí o Senhor falava assim: o meu espírito está triste, porque o meu povo já não deixa mais as minhas ovelhas vir até mim. Aí eu falei assim: meu Deus. Aí ora, filha, eu virei, e muitos ainda acharam que eu estava doido. Virei para a porta de vidro e acho que ninguém tem lá da igreja cheia. Eu assim, e orando para aquelas pessoas que estavam lá fora. Quando terminou o culto, eu simplesmente só falei para alguém de dentro da igreja. Eu falei assim: Deus está muito triste com esse lugar. Pode estar cheia, pode estar bonita, pode estar isso, pode estar aquilo. Mas presença de Deus nesse lugar não tem. Aí a pessoa disse: você quer dizer o quê? Eu falei assim: vai para o joelho e pergunta para Deus. Porque eu só estou falando o que Ele está mandando. Ele está triste. Porque aqui dentro, quem deveria estar aqui não está. Mas só tem pessoas de renome, pessoas aqui tudo limpinho, bonitinho, cheirosinho. Mas olha para aquele lugar lá na frente. Como está cheio de vidas precisando de Jesus. E não tem nenhuma alma aqui dentro. Aí ele simplesmente se calou. E eu aqui falei: amém. Que seja feita a vontade do Senhor com vocês e Deus. O recado passado. Olharam para mim. Simplesmente, né? Humildezinha. Não sou, né? Para eles eu não sou nada. Posso não ser nada. Mas eu não quero ser grande. Eu quero ser pequena diante do Senhor. Mas andar em obediência com o Pai e fazer a vontade dEle. Então que nós possamos ser isso nesta noite. Né? Pequeno para o homem e grande diante do Senhor. E acima de tudo, andar em obediência com Deus e perseverança. Ser remanescente até o fim. Igual a esse homem aqui. O semeador. Ele foi remanescente e perseverante até o fim. Aleluia. Ele foi fiel ao Senhor. Em momento nenhum pode ter vindo a luta no meio da sua plantação. Veio a provação. Mas ele não questionou com Deus, ele não murmurou e nem voltou para trás. Ele continuou e viu o resultado dos seus frutos, né? Daquilo que ele estava plantando, do seu objetivo, do seu sonho, ele viu Deus realizar na sua vida. Que assim seja também nesta noite, na minha e na sua vida. Mas isso só vai depender de mim e de você, devido à minha e à tua obediência, para poder alcançarmos aquilo que o Pai tem preparado. Assim diz o Senhor. Ele tem bênçãos preparadas para entregar para nós aqui nesta noite, mas vai depender da minha e da tua obediência com Ele. Amém? Até aqui, irmãos, Deus mandou falar. Se eu passar aqui, estarei falando de mim mesmo, e nós não podemos falar nada que Ele nos manda, nem diminuir, nem acrescentar. É isso? Então até aqui o Pai mandou. Amém? Glória a Deus. Esta foi a palavra que o Senhor nos deu, né? Se os irmãos quiserem, né, Deus falando mais, continua meditando mais nessa palavra. Porque essa palavra ela é tão profunda. E a própria palavra do Senhor fala que a cada dia, irmãos, essa palavra ela se renova. Essa palavra que eu preguei aqui agora, se tu for ler ela vai se renovar em ti. Você vai entender de outra forma, né? Então, somente obedece a Deus. Faz a vontade do Pai. Amém? E eu quero agradecer desde já a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa continuar cada dia mais abençoando essa obra, esse ministério, né, a qual eu já passei o meu tempo por aqui, estou sempre aqui, ajudando essa pastora abençoada, né, a pastora Leandra, né, antes as duas abençoadas chamadas como missionária, hoje como pastora, pela misericórdia de Deus, né, mas tudo devido, né, aos degraus de Deus, respeitando os limites e o tempo de Deus. Então que Deus possa continuar cada dia mais, irmãos, abençoando a obra do Senhor. E aqueles que estão em casa, ouvindo em casa, nos seus lares, né, através desse aplicativo, aqueles que têm desejo, que fala que está ouvindo em casa pelo aplicativo, sai de sua zona de conforto e vem para a casa do Senhor, que é tão gostoso estar na casa de Deus, né? Vem ouvir a palavra de Deus de pertinho, que é tão bom,
Ouvir em casa é bom? É, mas ouvir dentro da casa do Senhor é melhor ainda. Amém? Glória a Deus e que Deus abençoe a todos.